Olá, sejam bem-vindos a essa segunda aula do nosso curso, pelo menos a segunda aula síncrona, né, do nosso curso de Ciência e Religião através da História. Hoje a gente vai falar, conforme prometido, sobre Giordano Bruno, ou Giordano Bruno, e a sua concepção do universo e como essa concepção foi aceita ou recusada no seu próprio tempo, né, levando eventualmente à execução. Então a gente vai ver quem foi Giordano Bruno, o que ele pensava e por que ele pensava desagradava tanto a Igreja Católica ao ponto dele ser queimado na fogueira, né? Então essa é a ideia da aula de hoje, falar um pouco sobre isso. E ao longo dessa aula, né, ao longo desse percurso, a gente vai continuar as reflexões sobre as relações entre ciência e religião ao longo da história, né? Será que compreender essa história de Giordano Bruno como ciência versus religião é uma coisa que ajuda ou atrapalha? Né? O que significava para Giordano Bruno o que ele estava fazendo? Ele se considerava algo como um cientista? Né? O que ele considerava que estava fazendo, quais suas motivações, etc. Né? Então a gente vai continuar esse debate geral nessa aula a partir desse caso específico do Giordano Bruno. Então, para começar, quem foi Giordano Bruno? Né? Então esse segundo aí alguém, eu não sei exatamente quem fez essa ilustração, mas esse seria Giordano Bruno. Na verdade a gente não sabe muito bem como é que Giordano Bruno era. Há algumas descrições dizendo que ele era baixinho. O bigode aparece caracteristicamente, inclusive na única representação da época de Giordano Bruno das suas características físicas, né? Existe um desenho que a gente vai ver lá na frente, feito por uma pessoa de Giordano Bruno, mas é um desenho uma espécie de miniatura, então a gente não consegue saber muito como é que ele era, mas também não interessa muito saber como é que ele era fisicamente, o que interessa saber é o que ele pensava, né? Então temos aí essa ilustração só para dar algum rosto ao Giordano Bruno aí, não se sabe se ele parecia com isso exatamente, mas tá aí o Giordano Bruno tradicional, né? Então, Giordano Bruno foi um pensador italiano, né? Mais especificamente da vila de Nola, né? Então, começando a biografia de Giordano Bruno. Giordano Bruno viveu no século XVI, né? Morreu exatamente em 1600, na virada ali para o século XVII. Então, a gente está falando de uma figura um pouco anterior ao Francis Bacon, eles são contemporâneos em alguma medida, né? Mas Giordano Bruno vamos colocar assim, de uma geração anterior à do Francis Bacon. Mas então, Giordano Bruno, na verdade, nasce Filippo Bruno, na cidade de Nola, que fazia parte, se eu não me engano, do reino de Nápoles, do território onde hoje é a Itália, né? Inclusive, ele vai se chamar e ser chamado ao longo das suas obras de O Nolano, né? E também a sua filosofia, ele se refere ao seu próprio pensamento como a filosofia nolana, né? Então ele remete sempre a essa cidade em que ele nasceu como a sua característica, já que ele vai viajar ali pela Europa inteira, né? E então ele era chamado de Nolano. E o Francis Bacon, esse Filippo Bruno, então, nascido em Nola, no reino de Nápoles, vai eventualmente entrar para um convento dominicano em 1565, então mais ou menos com 17 anos de idade, que é tarde para uma pessoa entrar num convento, mas ele vai entrar nessa cidade, no convento de San Domenico Maggiore, que é onde Tomás de Aquino também estudou alguns séculos antes, né, no século XIII. E logo no início da sua formação ali monástica, ele vai receber algumas denúncias, vai desagradar algumas figuras pelas suas concepções, as suas opiniões sobre, por exemplo, o culto de Maria ou sobre as imagens, né, o papel das imagens dentro do catolicismo. Né? A gente tem que lembrar que nessa época a gente está num período das reformas, né? Então há muitas discussões teológicas e que são perigosíssimas, né? Porque colocam em xeque, não é simplesmente uma questão de pensamento, mas colocam em xeque a autoridade institucional da Igreja Católica e tal. Né? Então ele vai receber essas denúncias, mas essas denúncias vão acabar não dando em nada, e ele vai ser ordenado padre em 1573. Então, por volta aí de 25 anos, né, mais ou menos. E já padre, ele vai continuar trazendo ideias assim, um pouco heterodoxas e vai ser novamente denunciado. Dessa vez ele vai ser denunciado de fato ao Tribunal da Inquisição em 76 por várias doutrinas que eram consideradas heréticas e pela posse de livros proibidos. Ele foi acusado de possuir alguns livros proibidos, né? Nessa época também tem vários livros proibidos dentro dessa tentativa de proteção da ortodoxia católica, né? Então ele vai ser acusado de ter esses livros e, de fato, quando ele vai fugir, então, de Nápoles, né, onde era esse convento, por causa dessas denúncias, né? Ele não vai chegar a ser processado, né? Não vai ter um julgamento, porque justamente ele vai fugir.
E depois que ele fugir, o quarto dele vai ser inclusive vistoriado e realmente vão encontrar ali vários livros proibidos, por exemplo, livros de Erasmo de Roterdã, que a gente falou na última aula, né? Que é uma figura dentro da Igreja Católica ligada ao movimento das reformas, né? Então a gente sabe que ele leu muitos desses pensadores ligados ao contexto ali das reformas. Então, deixando o mosteiro, né, de San Domenico Maggiore, ele vai viajar para Roma, onde ele vai ganhar a vida assim como professor de latim, professor de filosofia ou astronomia básica ali, também para diversos alunos que o procuravam como mestre, né, ou que ele procurava como alunos, na verdade. E dali, de Roma, ele vai viajar para Paris, vai viajar para Genebra, vai perambular ali, porque ele causa certos problemas onde ele passa pelas as suas visões, né, não são bem aceitas em praticamente nenhum núcleo. Não por acaso ele vai em Genebra ser... Ele é, em 76, então, ele é excomungado da Igreja Católica, né, assim que ele foge. E quando ele chegar em Genebra, ele vai começar a participar de alguns grupos ali, de algumas igrejas calvinistas, das quais ele vai ser excomungado também, e eventualmente ele vai para a Alemanha, né, ou para o território que hoje é a Alemanha, na verdade a Saxônia, né, na época especificamente, eu não lembro o nome da cidade, mas ele vai participar ali também da Igreja Luterana e vai ser excomungado também da Igreja Luterana. Então é uma figura que realmente não conseguia se enquadrar, ou não fazia muita questão, talvez também, de se enquadrar, e recebia bastante... não recebia muitas carícias por ser diferente, né? Vamos colocar dessa forma. E, eventualmente, ele vai... Como é difícil ele se estabelecer em um ponto ou em outro, ele vai receber uma oportunidade de voltar à Itália, que era algo arriscadíssimo, já que ele estava como um fugitivo da Inquisição, mas ele decide voltar para a Itália por causa de uma oportunidade muito boa que ele vai ter de ser um mestre de um nobre chamado Mocenigo, algo desse tipo, né? Mocenigo, Mocenigo, alguma coisa assim. E o que ele faria? Qual que seria o papel dele nessa corte? Giordano Bruno era chamado de mestre da memória. Essa é uma função muito interessante, né? Para a gente pensar assim, em profissões muito diferentes do passado, formas de... enfim, né, conhecimentos muito diferentes do passado. Essa é uma delas, né? O mestre da memória era uma pessoa que ensinava as pessoas a ter boa memória, a conseguir guardar grandes volumes de informação. Isso que a gente está falando de um período ali em que se vivia ainda, já existia ali, a imprensa tinha avançado bastante, mas em geral as pessoas viviam bastante numa cultura pré-imprensa ainda, em que era fundamental, pela pouca disponibilidade de livros e formas de registro fáceis, por escrito, as pessoas dependiam muito da memória. Então, para você ser um advogado, por exemplo, nesse período, você tinha que saber de memória vários casos anteriores, né, de jurisprudência, você tinha que saber vários códigos de memória. Então, muitas profissões dependiam de uma boa memória e tinham os mestres da memória, que eram as pessoas que ensinavam, né, técnicas mnemônicas, né, mnemotécnicas, né, que são as técnicas de memorização, tipo Deus vê tudo, viva a avó atrás do toco, né, essas técnicas, claro que são bem bobinhas, né, que a gente aprende, por exemplo, nas aulas de física, revicofage, né, que são os reino, classe, etc., filo, lá da biologia também, mas existiam técnicas sofisticadíssimas, né, que quem assistiu a série do Sherlock Holmes da BBC, com o Benedict Cumberbatch, ele tem um episódio lá que tem um cara que tem uma quantidade enorme de informações que eles acham que está na casa do cara, em algum lugar, algum arquivo digital, mas na verdade está tudo na memória dele, né? E que ele construiu um palácio da memória. Isso são técnicas renascentistas ali, anteriores até, de memorização, né? Então o Bruno ele ensinava esse tipo de coisa. E é esse o emprego que ele vai arranjar ali em Veneza, ensinando esse Mocenigo. Só que acontece que o Giordano Bruno gostava de conversar e os assuntos que ele trazia geralmente geravam certa discordância, certos incômodos para as pessoas ali mais ortodoxas. E esse Mocenigo vai eventualmente denunciar o Giordano Bruno por falar coisas terríveis, blasfêmias e tal. E aí dessa vez ele vai ser pego, então, vai ser preso imediatamente, não vai nem conseguir sair da casa do Mocenigo, onde ele morava, né? Vai ser preso e levado para a prisão inquisitorial, onde ele vai passar aí o resto da sua vida, né? Então ele vai passar 7 anos e meio aí sendo julgado,
por várias acusações e, eventualmente, depois de todo esse longo processo, ele vai ser queimado, né, vivo e amordaçado na fogueira em Campo de Fiori, né, em Roma. Bom, então essa é a história, assim, resumidamente, de quem foi Giordano Bruno, mas a questão é, né? Perdão. A questão é, ele vai morrer mais ou menos com 52 anos de idade. A questão é, né, o que Giordano Bruno falava que era tão terrível assim para que ele fosse queimado vivo na fogueira, para que ele causasse tanta discórdia por onde ele passava, e também o que isso tem a ver com a ciência do período, né, ou qual a contribuição, porque Giordano Bruno aparece muitas vezes como uma figura de grande contribuição ali da época do Galileu, do Copérnico, né, para a astronomia. Que tem a ver, né, essas contribuições também de Giordano Bruno para o pensamento científico, digamos assim, com essas acusações de heresia, de blasfêmia e tal, né? Então, para a gente entender isso, a gente tem que entender primeiro um pouco sobre a cosmologia de Giordano Bruno, ou seja, a forma com que Giordano Bruno entendia o cosmos, né, o universo. Então, essa aqui é uma figura, um diagrama do Giordano Bruno mesmo. A parte superior aqui representa o modelo aristotélico, ptolomaico, da compreensão do universo, e aqui embaixo o modelo copernicano. Então, Giordano Bruno é posterior a Copérnico, né? Copérnico publicou o da Revolução das Esferas Celestes em 1543, né? E Giordano Bruno vai publicar principalmente nas últimas décadas de 1500. Então, ele é posterior a Copérnico, conhecia a obra de Copérnico e era um copernicano em alguma medida, apesar de ele não se chamar de copernicano, porque ele achava que Copérnico não era o grande nome do sistema copernicano, que isso, na verdade, vinha do passado, mas a gente vai chegar lá. Mas então, nesse esquema aqui, você consegue ver na parte de cima essas várias esferas, né, concêntricas. Aqui você teria a Terra, então, no meio, né, no centro do universo, a Lua aqui na primeira esfera exterior, depois teria os vários planetas representados pelos signos aqui, pelos símbolos que aparecem, por exemplo, na astrologia, né? Que são símbolos dos planetas aí. E, eventualmente, lá no topo, não dá para ver aqui porque está no limite, mas tem uns xzinhos aqui nessa última esfera, tem vários x que representam as estrelas fixas. Né? Porque a concepção aristotélica, a gente vai ver mais isso a fundo na aula sobre Galileu, que é a próxima. Aqui a gente não vai entrar tanto nessa controvérsia copernicanismo-aristotelismo, apesar dela ser importante, mas a gente vai deixar para o Galileu para entrar nos detalhes. Mas o que importa aqui é que no modelo aristotélico a Terra está no centro, né, geocêntrico, como a gente aprende, e você tem os vários planetas. O Sol é um dos planetas, inclusive, né, nessas esferas aqui exteriores. E você tem uma última esfera, que é o fim do universo, que é a esfera das estrelas fixas. Então, quando a gente olha para o céu, tudo que a gente vê de luz que não é planeta são as estrelas fixas. E elas supostamente estariam num mesmo plano, uma mesma esfera que conteria todas essas estrelas, que são chamadas de estrelas fixas, porque as suas posições relativas não mudam. Né? Então, se você tem, por exemplo, o Cruzeiro do Sul é sempre aquela cruz. Né? Então, a gente vê o Cruzeiro do Sul, 500 anos atrás as pessoas viram o Cruzeiro do Sul, porque essas estrelas estão em posições relativamente fixas. Né? Na verdade, ao longo de muito tempo elas variam, né? A posição relativa delas a partir da observação da Terra. Mas dentro da cronologia que nos interessa aqui, essas estrelas realmente podem ser consideradas fixas. Enquanto que os planetas, eles mudam a sua posição relativa. Então, às vezes, Júpiter está perto do Cruzeiro do Sul, às vezes ele está longe, coisas desse tipo, né? Então, os planetas são chamados de planetas porque é uma palavra que tem a ver com errar, com vagar, né? Perambular. Os planetas, portanto, são as estrelas, são os astros que se movem. Então você tem os astros fixos e os astros que se movem. Né? E beleza, então esse é o sistema aristotélico e o sistema copernicano. Aqui embaixo você tem o Sol no centro. Aqui você tem, num epiciclo, a Terra e a Lua. Então a Lua girando em torno da Terra. Na verdade, a gente não sabe se é exatamente isso que Bruno pensava. Alguns vão dizer que Bruno pensava que a Terra e a Lua giravam no mesmo epiciclo. Então, na verdade, a Lua não girava em torno da Terra, elas giravam juntas nesse ciclo aqui, mas isso não interessa muito para nós também. Mas, de qualquer forma, aqui embaixo, de novo, estão os limites do universo, né? Porque no sistema copernicano também o universo tem limites. Mas, para Giordano Bruno, como a gente vai ver, o universo era infinito. Infinito em vários sentidos. Infinito cronologicamente, então sem início nem fim. Infinito espacialmente, então sem limites físicos, né? E infinito em variedade, em pluralidade. Então, basicamente tudo que poderia acontecer, acontecia no universo. Ele era infinitamente diverso. Né?
Então essas são as características que eu destaquei aqui, né? 3 características da cosmologia de Giordano Bruno. É a sua adesão ao que eu estou chamando aqui de copernicanismo, de novo ele não chamava isso de copernicanismo, mas que é a ideia de que a Terra se move, e não o Sol, mas sim a Terra que se move. A infinitude do cosmos, né? Então o cosmos não tem fronteiras, e a pluralidade de mundos, que isso aqui é a parte, talvez, uma das partes principais, que para Giordano Bruno é uma consequência da infinitude do cosmos. O cosmos é infinito, então ele é infinitamente repleto de mundos. E o que é um mundo? Um mundo é basicamente o que hoje a gente chama de sistema solar, né? Então, um mundo, na concepção antiga aristotélica, era uma Terra com planetas e estrelas, né? Isso é um mundo. Então essa estrutura que a gente vê no nosso sistema, para Giordano Bruno, se repetia infinitamente ao longo do universo. Então você tinha vários sóis, né? Ele acreditava que as estrelas fixas, na verdade, eram sóis que não estavam no mesmo plano, mas sim infinitamente dispersas pelo universo. Em torno desses sóis haveriam vários planetas, tais como a Terra, inclusive habitados, né? Com várias formas diversas de vida. Então isso é um resumo aqui da cosmologia de Giordano Bruno, que é extremamente complexa, né? Dá muito trabalho para os especialistas de Giordano Bruno, porque a forma dele escrever também é um pouco complicada, um pouco obscura, cheia de imagens ali também das filosofias neoplatônicas, herméticas e tal, que são um pouco difíceis de interpretar de forma clara, objetiva. Mas o que nos interessa aqui, então, de Bruno é isso, que ele era um copernicano, ele acreditava que o universo não tinha fim e que esse universo era infinitamente povoado de vários sóis, terras e vida, inclusive. Então aqui, só para deixar clara a diferença dessas concepções astronômicas que estão em disputa aí nesse período, esse seria um modelo tradicional aqui, aristotélico, copernicano, aristotélico ptolomaico, né? Então você tem a Terra aqui no centro, e aí você tem aqui o lugar natural do ar e o lugar natural do fogo. Isso aqui a gente vai falar um pouco na aula sobre Galileu, não vou entrar em detalhes agora. Você tem a Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, então o quarto planeta aqui, né? Marte, Júpiter e Saturno, né? Os outros planetas que a gente conhece não eram conhecidos, porque não são visíveis ao olho nu, vão ser visíveis apenas a partir da sofisticação do telescópio, ali a partir de Galileu. E aí você teria o firmamento aqui, as esferas limítrofes, isso aqui varia um pouco quantas são as esferas, aqui tem mais esferas, tem 10 esferas, né? Alguns modelos têm 7, mas aqui vai até 10, onde está o primeiro móvel, que é a esfera que faz girar todas as outras, e aí acabou o universo, né? Então aqui é o céu, o habitáculo, né? A casa de Deus e de todos os electróron, não sei exatamente o que significaria isso. Mas enfim, então aí é o fim do universo. Aqui você tem já um diagrama do livro do Copérnico, né, das revoluções das esferas celestes, onde você tem o Sol aqui no meio, portanto, né, aí Mercúrio, Vênus, a Terra no centro dessa órbita, né, e a Lua aqui num epiciclo, né, girando em torno da Terra. Depois você tem Marte, Júpiter, Saturno e aqui a esfera imóvel das estrelas fixas, né? E, de novo, né, nessa nomenclatura da astronomia desse período, os planetas são estrelas também, são estrelas móveis e estrelas errantes, né? E as estrelas fixas são chamadas de estrelas fixas mesmo, né? Então aqui está Stellarium Fixarum. Mas aqui, né, de novo, o modelo copernicano também é finito, né? E aqui a gente tem já um modelo um pouco posterior ao do Copérnico, que é um copernicano, um inglês chamado Thomas Digges, que vai colocar essa imagem aqui, então o Sol no centro, a Terra aqui com a Lua girando em torno dela. E aqui a gente tem essas estrelas aqui para fora do esquema, né? Ilustrando essa concepção do Thomas Digges de que o universo, na verdade, não tinha fim, né? Então, apesar dele colocar esse grande círculo aqui escrevendo sobre as estrelas fixas que infinitamente se estendem, etc., na altitude esférica, parará pororô, você tem uma infinitude de astros aqui, né? Então, saindo dos limites, né, do universo, indicando essa infinitude do cosmos. Mas ainda assim, no modelo do Thomas Digges, você tem essa espécie de hierarquia do sistema solar e depois as estrelas fixas se espalhando infinitamente, mas não se fala dessas estrelas como sóis com planetas e tal, da forma como o Bruno vai falar. E aí aqui, isso é um diagrama, isso aqui na verdade não é uma imagem, é um diagrama de Giordano Bruno mesmo, uma figura geométrica que ilustra um dos livros de Giordano Bruno, chama Figura Intellectum,
mas isso aqui não tem nada a ver com a cosmologia dele. Eu coloquei isso aqui só para ilustrar mesmo, porque a cosmologia dele é mais ou menos não ilustrável, inilustrável, já que ela é infinita, infinitamente diversa, então não é possível representá-la, né? Mas então o importante é dizer que a cosmologia do Giordano Bruno, nela há infinitos mundos, mundos habitados até, como eu disse, e é importante esclarecer que, diferentemente tanto dos modelos ptolomaico, né, aristotélico ptolomaico, copernicano e do Thomas Diggs, que são fortemente fundamentados por observações, por cálculos matemáticos, compreensões muito sofisticadas de geometria, né, de astronomia, na verdade, da aplicação da geometria ao espaço e tal. O sistema do Giordano Bruno, ele bebe muito nessas fontes, mas a preocupação dele é fundamentalmente filosófica. Então, o Giordano Bruno não era exatamente um grande matemático, não se importava tanto com a matemática, ele considerava a matemática um exercício inferior à filosofia natural. A filosofia natural seria como as coisas são de fato, a matemática seria um instrumento para prever, para estabelecer relações, esse tipo de coisa, né? A matemática não se considerava a matemática como algo que descrevia a realidade, mas sim que oferecia ferramentas para dizer determinadas coisas, estabelecer relações, medir determinadas coisas, né? Mas eram fundamentalmente como se fosse uma linguagem, ou uma ferramenta mesmo, né? Não era um discurso sobre a realidade do mundo. O Giordano Bruno considerava que era muito mais importante a gente falar sobre filosofia natural, achava a matemática uma atividade menor, inclusive fala um pouco de Copérnico, às vezes, em algumas obras, como uma figura menor do que poderia ter sido, porque se dedicou demais à matemática e esqueceu das implicações da sua filosofia para outras áreas e tal. Mas então a gente tem esse modelo do Giordano Bruno, né? De novo, não é esse aqui que eu estou mostrando, esse aqui é só para realmente ficar alguma imagem do Giordano Bruno enquanto eu falo. Mas para a gente compreender, eu estou falando isso, né, do fato de Giordano Bruno não ter se preocupado tanto com matemática e tal, para dizer o seguinte, né, muitas vezes a gente acha que, muitas vezes Giordano Bruno aparece por ter acertado muitas coisas, do tipo assim, que o universo é muito grande mesmo, né? Hoje, na verdade, não se fala que o universo é infinito, né, já que ele está em expansão, então ele não é infinito. Mas Giordano Bruno questionava, por exemplo, a esfericidade. Ele dizia que nenhum movimento era efetivamente esférico. Então algumas pessoas vêm aí, então Giordano Bruno já antecipava que as órbitas celestes não são perfeitamente esféricas, né? Como Kepler vai falar que são elípticas, né, mais para frente. Mas na verdade, muitas coisas que Giordano Bruno acerta, digamos assim, ele alcança isso por deduções, por argumentos racionais que não são exatamente observacionais, né? Então, Giordano Bruno não chega necessariamente a essas conclusões a partir dos métodos que hoje a gente vê na astronomia, nem nada perto disso, mas muito mais por métodos que hoje a gente aproximaria da filosofia, né? E além das relações disso também com a teologia. Então é esse exercício que a gente vai fazer agora, de entender a cosmologia de Giordano Bruno nos seus próprios termos, né? Dentro do seu próprio contexto. Então a gente poderia falar de uma filosofia da cosmologia de Giordano Bruno a partir daqui. Então essa imagem aqui é uma imagem que talvez vocês já tenham visto, né? Uma imagem bem famosa, feita por um gravurista, acho que é alemão, não sei exatamente de onde ele é, chamado Flammarion. Pelo nome parece mais francês, né? No século XIX, mas ela representa aí essas discussões astronômicas do século XVI e XVII muito bem, que a gente teria aqui esse firmamento, né? Esse fim do universo aparente das estrelas fixas, mas você tem uma figura aqui atravessando isso, né, estendendo a mão e também colocando a cabeça e o cajado também aqui para observar o que há além das fronteiras do universo. E há alguma coisa, né? Então tem aqui algumas formas, talvez aqui os sóis, né? Tem essa roda que lembra um pouco uma figura profética lá do livro de Ezequiel e tal. Tem várias referências aqui nessa figura. Mas, de fato, havia um debate antigo, assim, da antiguidade mesmo, que os renascentistas retomam também, entre eles Giordano Bruno, que o que aconteceria, se o universo tem um fim, né, o que aconteceria se você colocasse a mão para fora desse limite, né? Então, onde está a sua mão? Se isso é possível, esse tipo de debate, né? Então, essa figura ilustra um pouco também essa antiga pergunta que foi por milênios, né, repetida e com diversas respostas ao longo do tempo. Então, a filosofia da cosmologia de Giordano Bruno, né? Então, para colocar em contexto histórico essas afirmações de Giordano Bruno e não deixar elas perdidas assim como uma espécie de proto-astronomia, como descobertas da história da astronomia feitas da mesma forma que se faz hoje, né? Para dar, de fato, o sabor assim, histórico dessas coisas, a gente tem que considerar a relação que há na obra de Giordano Bruno entre o que ele fala de cosmologia com outros aspectos da sua filosofia.
né, das quais essas coisas não são separadas na obra de Giordano Bruno. Então, o primeiro ponto que a gente pode falar é sobre essa relação entre a infinitude do cosmos com a concepção de Giordano Bruno da onipotência divina. Então, se Deus é infinito, então a sua criação deve necessariamente, logicamente, ser infinita. Nos termos de Giordano Bruno, Deus é uma causa infinita e o efeito de uma causa infinita deve ser infinito. É um argumento lógico, muito mais do que uma constatação de observação de telescópios ou de predições matemáticas, né? Então tem essa relação entre a infinitude do cosmos e a onipotência divina. Outro aspecto dessa filosofia da cosmologia de Giordano Bruno é a relação entre os seus muitos mundos, né, entre a pluralidade de mundos, e a doutrina da transmigração das almas, né, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas Giordano Bruno acreditava, né, e defendia a ideia de que as almas ocupam temporariamente determinadas formas de vida, mas que elas transitam entre essas formas de vida. Então, por exemplo, uma espécie de reencarnação, né? Então, depois que eu morrer, a minha alma vai para outro ser vivo, né? Vai ser a alma de outro ser vivo, por exemplo, outra pessoa, ou até mesmo outras formas de vida, outros animais, ou até mesmo o que ele chama de daimons, né? Que a gente traduz geralmente como demônios, mas que tem um sentido mais genérico, que pode ser a mesma coisa que anjos também, né? Mais espécie de seres, assim, sobre-humanos. Então, Bruno acreditava na transmigração das almas, e essas almas transmigrariam, né, migrariam para também outros mundos. Então há uma espécie de almas que poderiam ascender até a Lua e ocupar formas de vida na Lua, poderiam ocupar formas de vida em outros lugares, como é que chama? Na Via Láctea, né? A Via Láctea, quando se fala de Via Láctea nesse período, não é a Via Láctea como a gente entende hoje, nós parte da Via Láctea, mas sim uma espécie de um rastro leitoso, né, da Via Láctea, que a gente vê no céu, quando o céu está bem limpinho, se for numa roça, uma coisa desse tipo, e olhar assim, um céu bem escuro, você consegue ver uma espécie de rastro leitoso, né, que na verdade é uma série de estrelas, mas a olho nu não se constata isso, então chamava-se aquilo de Via Láctea, né? Então a Via Láctea seria uma fonte de almas também, de onde viriam muitas almas para a Terra e transmigrariam entre os mundos e tal. Então isso é importante também na filosofia de Giordano Bruno. E um terceiro ponto de contato das suas próprias concepções filosóficas e teológicas com a sua cosmologia é a ideia de alma do mundo e a doutrina da Trindade. Então Bruno, como a gente vai ver, acreditava que não só as pessoas tinham alma, os animais tinham alma, as rochas tinham alma, mas os planetas tinham alma e o universo tinha alma, né? Então existe um conceito de alma do mundo, que é um conceito neoplatônico também, compartilhado por várias outras figuras ali do Renascimento, de que o mundo em si mesmo tem uma alma. Inclusive Bruno acreditava que a Terra tinha uma alma e que dessa alma da Terra derivavam as almas dos seres terrestres também, que às vezes uma alma poderia voltar a fazer parte da alma da Terra e depois brotar, digamos assim, numa alma independente, ocupar outro corpo e tal. Enfim. E o que isso tem a ver com a doutrina da Trindade? É que para Giordano Bruno, o que a tradição cristã chama de Espírito Santo é nada mais, nada menos do que a alma do mundo. E isso vai gerar muitos problemas para ele com a Igreja Católica, né? Porque fundamentalmente, então, não há uma trindade. Os três elementos da trindade, as três pessoas da trindade, né? Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, são para Giordano Bruno três coisas diferentes. Então, Jesus é um mestre, uma encarnação do Logos, da palavra divina e tal, mas não é exatamente Deus. Deus Pai é um conceito bastante abstrato em Giordano Bruno, um tanto panteísta, né? Se é que isso quer dizer alguma coisa, mas essa concepção de Deus é muito mais abstrata, filosófica, do que propriamente um Deus pessoal, assim, nos moldes do Deus da Bíblia, por exemplo. E o Espírito Santo é nada mais, nada menos, então, do que essa espécie de alma coletiva total, né? A alma universal. Beleza, então vamos destrinchar um pouquinho só, porque todas essas noções são extremamente complicadas na obra do Bruno, mas vamos destrinchar um pouquinho só, então, algumas delas, né? Então, a questão da infinitude da onipotência, para começar. Então, aqui a gente tem algumas citações de um livro do Bruno que chama O Infinito, o Universo e os Mundos. Pelo menos essa é a tradução em português. Tem uma tradução em inglês que diz o Universo, o Infinito e os Mundos. Então tem uma dificuldade aí na tradução precisa disso, mas isso não interessa, né? Publicado aqui em 1584, claro, clandestinamente.
os livros do Bruno vão ser todos proibidos, né? Mas ele publica aqui, ele escreve então nesse livro, em determinado momento, o seguinte: a infinitude do universo começa a ser demonstrada, ele está antecipando o que ele vai falar, né? Então eu estou falando assim, em tal parte do livro tal coisa vai acontecer. Então ele diz, em tal parte do livro, a infinitude do universo começa a ser demonstrada e apresenta-se o mesmo argumento com base no fato de que aqueles que não sabem onde o mundo acaba querem fantasiosamente construir-lhe muros. Né? Então esse é um livro que vai falar bastante sobre essa questão da infinitude do universo. E ele vai dizer, então, né, que o fato das pessoas atribuírem limites ao universo não decorre de observações, e sim de uma fantasia, né, da insuficiência dos sentidos. Então os nossos sentidos são incapazes de ver, são incapazes de dizer algo efetivamente sobre o fim ou o não fim do universo. Isso não é uma coisa para os sentidos, né? Mas mesmo assim as pessoas insistem, mesmo sem a capacidade de afirmar isso pelos sentidos, insistem em colocar muros no universo, porque a ideia de infinito parece inconcebível. E, de fato, Bruno vai dizer, o infinito não é objeto dos sentidos, porque os sentidos são finitos, e o infinito, então, não cabe nos sentidos. Então é impossível sentir o infinito, né? Perceber o infinito, porque a nossa percepção é finita. Mas isso não significa que, portanto, a realidade seja finita. Isso quer dizer apenas que nós não conseguimos perceber a sua infinitude. Então esse é o argumento do Bruno, que vocês podem ver que não é um argumento muito observacional, até porque se ele diz que a infinitude não é sensível, e é impossível afirmar algo observacional sobre a infinitude, então significa que o próprio argumento dele de que o universo é infinito também não pode ser definido e não pode ser defendido a partir apenas dos sentidos e da observação. Né? É um argumento muito mais do campo da lógica, digamos assim, do que empírico. Então beleza, então a gente tem esse primeiro elemento. A segunda citação que eu separei aqui é essa, né? Tão grande é que tem a ver com a questão da onipotência. Tão grande é a excelência de Deus que se manifesta na grandeza do seu império. Não é glorificada em um, mas em inúmeros sóis. Não em uma terra, um mundo, mas em 10 centenas de milhares, digo, em infinitos. Então essa conexão, de novo, né, com a infinitude de Deus torna necessária a infinitude da expressão material de Deus, por assim dizer, que é a criação. Né? Então, de novo, esse conceito de Deus em Giordano Bruno é difícil precisar, mas ele fala com muito mais frequência dessa alma universal e da matéria universal, que é toda a matéria. E a alma universal é toda a alma. E a toda a matéria mais toda a alma é o que o universo é. Né? E isso se identifica um pouco com a noção de Bruno de Deus. Então, se a alma se o Espírito Santo, por exemplo, é infinito e ele está expresso materialmente, ele se conecta a algo material, esse algo material que é a matéria universal, deve ser também infinita. Né? Então, tá aí essa relação. A outra aproximação, né, da transmigração e dos outros mundos, aqui separei essa citação, então, de outra obra do Bruno, em que ele vai dizer o seguinte: da mesma maneira com que uma alma se comportou em um corpo, ela também sairá dele, como disse Pitágoras, os saduceus, Orígenes e outros e muitos platônicos. Portanto, algumas almas migram entre corpos humanos, outras entram em corpos de heróis e outras são conduzidas aos degradados. Né? Então aqui, ou seja, né, depende do comportamento da alma o destino dela. Né? Então uma alma que se comportou mal em uma encarnação, digamos assim, vai ter um destino pior ao que ela tinha antes. E uma alma que se comportar bem vai ter um destino melhor. Né? É uma doutrina conhecida aí, até hoje. Né? E ele atribui esse pensamento a várias figuras da antiguidade, que é algo interessante de se reparar também, para ter esse gostinho assim, da época de Bruno, de quando que Bruno pensava e como ele pensava. Ele vai atribuir isso a Pitágoras, os saduceus, Orígenes e outros muitos platônicos, porque Giordano Bruno, assim como muitas figuras renascentistas, tinha uma visão de história, uma filosofia da história, que acreditava no seguinte, que o conhecimento mais perfeito era algo que estava no passado, que havia sido tido com grande pureza no passado. E com o curso da história, com o desenrolar da história, esse conhecimento só foi se corrompendo, só foi piorando, só foi se obscurecendo. Então, para ir para frente, por assim dizer, para progredir em termos de conhecimento, é preciso resgatar a pureza do passado. Então você melhora em termos de filosofia à medida em que você se aproxima das figuras mais antigas da filosofia. Então o argumento de antiguidade é, de certa forma, um argumento de autoridade.
Figuras muito antigas provavelmente estão certas quando falam qualquer coisa, né? O problema é que os próprios textos nos quais a gente leu que pensavam essas figuras mais antigas podem ter sido corrompidos pelo tempo também, traduzidos para várias línguas, né? Então, nesse momento no Renascimento também vão ser feitas traduções e tentativas de conhecer as línguas originais para ler o Antigo Testamento ou o Novo Testamento em grego e não em latim, o Antigo Testamento em hebraico e não em latim, as obras de Platão no grego original, as obras de Aristóteles no próprio grego e no próprio texto de Aristóteles, em vez de em comentadores latinos de Aristóteles e por aí vai, né? Então essa visão do passado como um repositório de conhecimento confiável é muito importante para Giordano Bruno, e por isso que ele não se considera um copernicano. Ele jamais irá se chamar de copernicano, porque para ele Copérnico simplesmente resgatou aquilo que os antigos já sabiam. Então o Giordano Bruno se chama de pitagórico. Sem problema, né? Pitagórico ele se chama porque ele acredita que Pitágoras já sabia muito melhor, inclusive, do que Copérnico, sobre o movimento da Terra e tal, né? Agora, um ponto que é importante, que a gente vai retomar lá na frente, é que essa questão da transmigração das almas e da relação disso com outros mundos era algo que já havia sido discutido no passado também. Isso não é uma ideia assim peculiar de Giordano Bruno, isso aparece em inúmeros autores ao longo do tempo, desde a Antiguidade, passando pela Idade Média, no início do período moderno, até o século XVIII, isso é muito forte, essa discussão. Até o século XIX, inclusive, se você for pensar no espiritismo kardecista e várias tradições que vão também buscar nesse passado, essas doutrinas e tal, enfim. Mas, como eu estava dizendo, eu comecei a me perder aqui, né? Na Antiguidade, já existia uma controvérsia sobre isso, e a gente tem, por exemplo, Jerônimo, né, ou São Jerônimo, um santo católico aí, que enfrentava outro teólogo, que é o Orígenes, né? Na verdade, Orígenes é anterior a Jerônimo, mas Jerônimo condenava os escritos de Orígenes, negando, por exemplo, que as almas terão outro corpo em um mundo diferente e outros corpos que vestirão as almas que caem do céu, né? Então esse texto é do Jerônimo mesmo, aqui a citação é porque está no... Eu não consegui encontrar essa citação original, mas ela está citada aqui num artigo que está na bibliografia. Então, essa discussão sobre muitos mundos habitados e a transmigração de almas entre esses mundos já era algo lá dos tempos ali do século IV, século V, do cristianismo, dos inícios do cristianismo, e desse cristianismo mais institucional também, dos tempos de Jerônimo, de Santo Agostinho, por exemplo, né? Então a gente vai ver por que essas reflexões não são consideradas no tempo de Bruno meramente científicas, como a gente às vezes parece que a coisa era assim, né? Quando você tem o Giordano Bruno, por exemplo, como um mártir da ciência, né? Parece que ele estava falando simplesmente sobre ciência. Mas como a gente está vendo, né? Não existia simplesmente ciência nesse período, né? Essas coisas estavam muito conectadas, e tinha uma carga religiosa que remontava a debates teológicos muito antigos, e isso vai ter um papel muito importante no processo de Giordano Bruno. E aí, finalmente, aqui essa última doutrina, né, que é a da alma do mundo e da trindade, o Giordano Bruno vai então defender em outro texto, né, chamado Da Magia Matemática, vai dizer o seguinte, né, que os céus e o mundo são animados, ou seja, têm alma, e inclusive essa é a razão do movimento dos astros para Giordano Bruno. Por que os astros se movem? Porque eles são animados, eles têm alma. Então, por isso eles se movem. A Terra, por exemplo, se move em torno do seu próprio eixo, como Copérnico diz, porque ela quer, de certa forma, ter em todo o seu corpo a iluminação do Sol. Então ela gira em torno de si mesmo como se fosse um frango assim assando, né? Para em todos os momentos estar recebendo ali, ou pelo menos para receber por igual a luz do Sol. Então, para participar por completo no calor do Sol. E ela gira em torno do Sol para participar das 4 estações, né? Então, essa ideia do movimento dos astros para Giordano Bruno tem muito a ver com isso, com o fato deles serem animados. Então, o céu e o mundo são animados, e também os corpos celestes que são visíveis, conforme os mais nobres poetas e os mais sábios filósofos garantiram, de novo remetendo a esse passado, né? E um espírito universal existe incrustado na máquina universal, né, que é o que eu estou chamando de alma universal e de matéria universal, né? Então, há um espírito universal incrustado na máquina universal, uma mente infundida através da estrutura. Uma mente infundida através da estrutura move a massa universal, né? Então move toda essa coleção plural e infinita de corpos, conforme disse Pitágoras, né? Agora, Pitágoras disse isso
Nós hoje não temos nenhum texto de Pitágoras, nem... Aliás, a gente não tem nenhum texto de Pitágoras, ponto, né? E não tem nenhum texto sobre Pitágoras antigo muito antigos que dê essa ideia, né? Isso é mais uma memória de Pitágoras já bastante posterior a Pitágoras, né? Então, o que se chama de pitagorismo no Renascimento não necessariamente tem muito a ver com a figura histórica de Pitágoras, né? Mas isso aí é só para ilustrar novamente, né, esse outro ponto que é essa referência constante aí aos antigos, como sede do conhecimento mais puro. Agora, né, como que isso tudo se articula no processo de Giordano Bruno? O que isso tem a ver com a condenação de Giordano Bruno? Então, essa aqui é a figura que eu tinha falado lá no início, né? Essa aqui é a única representação imagética contemporânea a Giordano Bruno que nós temos, que é uma figura, que é o Giuseppe De Angelis, que foi testemunha do processo de Giordano Bruno, da execução de Giordano Bruno, que fez anotações sobre esse evento, e numa margem ele fez esse desenhozinho aqui, né, que é Giordano Bruno sendo queimado vivo, né? Então, uma coisa meio mórbida, e poeticamente também a tinta que ele usou corrompeu o papel aqui, né, corroeu o papel, e parece aqui que o próprio papel queima com Giordano Bruno aqui, né? Mas essa é uma representação, então, contemporânea à execução de Giordano Bruno. Bom, então vamos falar do processo em que historiou Giordano Bruno, né? Vamos falar das denúncias, vamos considerar se a cosmologia que ele defendia pode ser considerada, ou podia ser, né, considerada formalmente herética, né? Porque muito se disputa isso aí na internet e tal, a gente encontra muitas vezes isso, né? Gente falando assim, não, Giordano Bruno não morreu por causa da pluralidade de mundos, nem por causa da sua cosmologia. Ele foi executado por outras heresias, né? Porque a pluralidade de mundos, ou o que ele dizia sobre o universo, não era heresia. Então, será que isso é verdade? Né? E por último, falar um pouco sobre a sentença e a execução de Giordano Bruno. Então, sobre as denúncias, né? No final do processo, né, são contadas 54 acusações a Giordano Bruno, várias testemunhas são chamadas, né, ao longo desse processo, e elas dão testemunhos muito contraditórios, e nem sempre as acusações batem, praticamente nunca as acusações batem, né? Todo mundo acusa o Giordano Bruno de muita coisa, mas não se consegue chegar por esse meio a uma conclusão, se Giordano Bruno de fato praticou ou não praticou, falou ou não falou o que as pessoas estão dizendo que ele fez ou pensou. E como a Inquisição depende muito dessa questão dos testemunhos, e de vários testemunhos, né, porque um testemunho é a mesma coisa que nada em termos processuais ali, né, na Inquisição, mas então, por essa dificuldade de encontrar fidelidade de testemunhos, acaba que isso não vai ter um papel tão grande no julgamento do Giordano Bruno, mas a gente pode destacar que são de fato várias acusações, né? 14 acusações de heresia contra práticas e ritos católicos, 9 acusações de heresias contra a Bíblia e os dogmas católicos, 7 heresias contra os profetas e os pais da igreja, ou acusações, né? 9 blasfêmias contra Cristo e Deus, e 15 heresias sobre a substância, que é um termo aristotélico, mas basicamente aí sobre do que é composto o mundo, né? Sobre a ideia de mundos diversos e sobre a ideia de almas. E como a Inquisição não consegue chegar a um consenso, aí, o Giordano Bruno nega praticamente todas essas acusações, ele nega todas, menos as que têm a ver com a cosmologia dele. Então, por exemplo, vão acusar ele de ter dito que Maria não era virgem, de que Cristo se encarnou em muitos mundos, ou que a hóstia não se transforma no corpo de Cristo durante a missa, né? Que é o mistério da transubstanciação. Então, várias coisas desse tipo. Giordano Bruno vai negar tudo isso, vai falar que é um absurdo dizerem que ele falou isso, mas quando perguntam a ele se ele acredita em vários mundos, se ele falou ou ensinou isso, que existem vários mundos, e que o universo é infinito, e que existe uma alma do mundo, que o Espírito Santo é a alma do mundo, etc., isso ele vai falar que falou sim, e que não é heresia, e que ele pode derrotar qualquer teólogo num debate sobre o assunto. Bom, talvez intelectualmente ele pudesse, ou não, mas talvez pudesse, mas em termos de poder ele não pôde, né? Porque, independente de estar certo ou estar errado, quem tem poder é que vai dar o veredito no final, né? Não quem está certo. Mas como havia dificuldade por parte da Inquisição de fazer essa acusação sólida de Giordano Bruno, eventualmente os livros de Giordano Bruno vão ser coletados, estudados por censores ali, por vários teólogos, entre eles não cardeal na época, né, mas Roberto Bellarmino, que é uma figura que a gente vai reencontrar aí na aula sobre Galileu, e vai chegar a uma lista de 10 acusações gerais, meio que compilando todas essas aqui, e que podem ser demonstradas através dos livros de Giordano Bruno, então aí não haveria dúvida de que ele falou ou escreveu essas coisas. Então vamos chegar a uma lista de 10 acusações e apresentar para Giordano Bruno. Giordano Bruno vai negar todas elas, menos 2, que é a acusação sobre a pluralidade de mundos, que ele vai dizer que defendeu e continuará defendendo mesmo, e sobre a sua concepção de alma,
que se distancia da concepção de Tomás de Aquino, que era ortodoxa no período. Tem a ver com a questão da alma do mundo, tem a ver com uma concepção neoplatônica de alma pilotando o corpo, que era algo que Tomás de Aquino negava, enfim, então é um debate que a gente não precisa entrar aqui. Mas esses elementos relacionados à pluralidade de mundos e à questão da alma, especialmente nesse sentido da alma ligada ao debate da pluralidade de mundos, é o que vai ser o maior problema aí para Giordano Bruno no seu processo. Então, para responder essa questão de se a cosmologia de Giordano Bruno era considerada herética, né, formalmente, está aí uma lista, né, compilada pelo historiador Alberto Martins, está aí na bibliografia, né, com todos os autores que ele encontrou que denunciam a pluralidade de mundos como algo errado, pelo menos, e aqui, em negrito, todas as autoridades que definiram formalmente a pluralidade de mundos como uma heresia. Inclusive, em Santo Agostinho é a heresia 77 de uma coleção de heresias compiladas aí do Livro das Heresias, né, aqui do Santo Agostinho, que vai ser usado pelo cardeal Bellarmino na definição de heresia também, nas suas atuações dentro da Inquisição, né? Então, não há a menor dúvida, né, e veja aqui as datas, né? Ou seja, desde a Antiguidade até o período de Bruno, sem intervalos, a doutrina da pluralidade de mundos era considerada, no mínimo, errônea do ponto de vista aí, cristão, da ortodoxia e cristã, e por muitos uma heresia formalmente, né? Então o Martins vai sintetizar isso dizendo que teólogos, juristas, bispos, arcebispos, um imperador, 3 papas, 5 pais da igreja, que são as figuras do início da igreja, né? Tipo São Jerônimo e Santo Agostinho aqui, e 9 santos denunciaram esta noção. Então, a questão a pluralidade de mundos não era meramente ciência. Então, quando se diz que a igreja não condenou Giordano Bruno pela sua ciência, e sim por as suas heresias, está aí uma falsa dicotomia, né? uma projeção de conceitos nossos do presente para o passado que atrapalha entender a coisa, né? Quando você diz não era ciência, mas sim religião, ou Giordano Bruno não foi julgado pela sua ciência, mas sim pela sua religião, isso não faz o menor sentido se você pegar a documentação, se você pegar o texto de Giordano Bruno, porque não há essa divisão em Giordano Bruno, né? Então, Giordano Bruno é condenado pela pluralidade de mundos e várias outras heresias, no final das contas. Mas essas heresias, essas coisas que eram consideradas heresias, eram coisas que falavam sobre a natureza e tinham implicações e peso e importância no debate teológico e tal, né? Então não há essa distinção. Aqui eu não vou entrar nesse gráfico especificamente, mas depois vocês podem dar um pause aí e analisar, né? Mas fazendo uma comparação do peso no processo de Giordano Bruno entre algumas heresias consideradas mais fortes, aí, como a doutrina da transubstanciação, o nascimento virginal, a encarnação de Cristo, duvidar da Santíssima Trindade e afirmar a pluralidade de mundos. Você vai ver que a pluralidade de mundos é o que é mais recorrente no processo de Giordano Bruno, nas acusações feitas pelas testemunhas, etc. Né? Então, finalmente, né, por causa de toda essa defesa do Giordano Bruno, ele, por causa de toda de todas essas acusações, e principalmente essas relacionadas à pluralidade de mundos, que Giordano Bruno não vai renegar, né? Porque a Inquisição dá a oportunidade várias vezes para Giordano Bruno se retratar, né? Se arrepender do que disse, ou de reconhecer que estava errado, passar a se comportar conforme a ortodoxia, e Giordano Bruno vai dizer que, em relação a todas as heresias que não são relacionadas à pluralidade de mundo e à alma, ele vai dizer que está disposto a isso, mas nas outras ele vai continuar insistindo, né? Então, finalmente, na sentença, aqui em 1600, os inquisidores vão escrever, né, nós condenamos, reprovamos e proibimos todos os seus livros escritos mencionados acima e outros como heréticos e errôneos, contendo muitas heresias e erros. Meio redundante aí, né? Mas, então a Inquisição chega a essa sentença, né? Isso aqui, inclusive, tem um detalhe que é que Giordano Bruno, no final do processo, quando ele continua insistindo só sobre a pluralidade de mundos e sobre a questão das almas, mas tem um momento bem no final do processo em que ele meio que perde a paciência. Eles falam assim, então você não renega todas as suas heresias, e ele fala assim, não renego nada, e aí a partir dessa fala de Giordano Bruno eles vão dizer que é como se ele estivesse confirmando todas as acusações feitas a ele, né? Que é uma coisa que na verdade não é o que ele queria dizer, mas formalmente então ele vai ser condenado por todas as heresias das quais ele foi acusado, né? Por essa atitude final. Mas enfim, e tem um detalhe que é importante mencionar também, que é que a Inquisição era um tribunal
fortemente ligado com o que se poderia chamar ali de poder civil, né? Então, essa é outra distinção que não existe muito nesse período, né, no início do período moderno, que é Estado e Igreja, né? Então, o Estado, por exemplo, nomeava inquisidores, e a Inquisição, ao final do processo, entregava para a autoridade civil executar a pessoa, né? Então há muita gente, inclusive, que a partir disso tem o argumento de que a Inquisição, na verdade, não matou ninguém, porque quem matava é o Estado. E isso é uma coisa que também falha em compreender as categorias da época, né? Mas, de fato, quem executou o Giordano Bruno oficialmente foi o governador de Roma, né? Era a Inquisição Romana que estava julgando Giordano Bruno. Então, o governador de Roma, que na época era Ferdinando Taverna, vai executar Giordano Bruno. E aqui tem uma tabela das execuções pelo governo de Roma entre 1598 e 1604, que atesta também que Giordano Bruno não só deu azar, digamos assim, de viver num dos períodos de maior intolerância da história da Igreja por causa dessas questões políticas ligadas à Reforma Protestante, o fato da Igreja Católica estar perdendo poder, né, ter a sua autoridade questionada e tal, isso tornava, portanto, a Igreja extremamente reativa, né, e violenta na sua perseguição aos dissidentes, mas também pegou um dos governadores, se não o governador mais terrível da história da Roma moderna, né? No período de Ferdinando Taverna, houve vários levantes contra ele pela sua violência na repressão, e, claro, esses levantes populares assim eram também massacrados, né? Mas aqui a gente tem uma lista, uma tabela com as execuções do período em que ele foi governador, mais ou menos, né? Pegando um ano antes também, e que conta que 189 execuções durante esse período aí de 5 anos, né? Ou de 6 anos. 169 enforcados, e com algumas qualificadoras aqui, digamos, 8 decapitados, 10 espancados e 2 queimados vivos, né? Esses 2 queimados vivos foram o Giordano Bruno e outra figura que foi, inclusive, companheiro de cela do Giordano Bruno e denunciou o Giordano Bruno ao longo do processo também, testemunhou contra Giordano Bruno, mas ele mesmo foi queimado vivo, que é o Celestino. Então, nesse período, 2 pessoas foram queimadas vivas, e essas são as 2 execuções de hereges pela Inquisição Romana durante esse período aí de 6 anos. Né? Então, o caso, é importante dizer isso também, mas eu vou qualificar isso um pouco, mas é importante dizer que o caso de Giordano Bruno não é um caso típico também, né? É um caso muito forte e, por causa disso, gerou uma imaginação histórica, e que permanece até hoje, que acaba transbordando para outros casos, né? Então, muitas vezes as pessoas acham que Galileu queimou na fogueira, que Newton queimou na fogueira, ou que várias figuras queimaram na fogueira, mas, na verdade, quem queimou na fogueira foi Giordano Bruno, basicamente, assim, dessas figuras da história da ciência mais das figuras que a gente associa a isso é uma história da ciência, né? De cientistas que foram executados. A figura que foi queimada na fogueira conhecida é Giordano Bruno e ninguém mais, né? O julgamento de Giordano Bruno, extremamente grave, né? E a execução terrível, essa era considerada a pior pena possível que a Inquisição poderia aplicar, queimar a pessoa viva, né? Isso era mais raro, também geralmente fazia-se a coisa por enforcamento, né? Não que isso seja bom, né? Mas é um pouco menos terrível do que queimar na fogueira. Mas o caso de Giordano Bruno é um caso bastante atípico, né? Como nós podemos ver aqui, o que inclusive atesta para a gravidade considerada no período para aquilo que Giordano Bruno pregava, né? E para, claro, a sua situação geográfica, social ali, política, que não foi nem um pouco favorável, né? Você vai ter outras pessoas defendendo a pluralidade de mundos, ou a infinitude dos mundos depois de Giordano Bruno, bem pouquinho depois, em outros espaços, como na Inglaterra, como em alguns no norte da Europa, e essas pessoas vão não ter problema nenhum, né, ao longo de suas vidas. Então é só para dizer isso também, né, de não universalizar o caso de Giordano Bruno como se fosse uma espécie de regra de como a Inquisição ou como as coisas aconteciam na Europa no período de Giordano Bruno. Bom, então essa é uma estátua de Giordano Bruno aí, que foi erguida no século XIX, exatamente onde ele foi executado. Ela foi erguida por maçons da época da unificação da Itália, que eram contra o domínio papal em Roma, né? Então essa estátua de Giordano Bruno ela tem um caráter anticlerical, antipapal, e ela está voltada, inclusive virada, olhando para o Vaticano. E é um monumento, segundo disse inclusive um amigo meu que esteve presencialmente perto dessa estátua, que é um monumento extremamente vivo, um dos mais vivos assim
de Roma. As pessoas deixam flores o tempo todo para Giordano Bruno, acontecem vários eventos, frequentemente lá em memória a Giordano Bruno como um mártir do livre pensamento, né? Então, Giordano Bruno é uma figura que vai afetar a memória assim, europeia ao longo de muitos séculos e até hoje, né? Então, algumas considerações finais. Giordano Bruno, mártir da ciência ou um mero herege, né? Que são os discursos mais extremos que aparecem aí. Então, Giordano Bruno era alguém que simplesmente estava fazendo ciência e foi executado assim, do nada pela Igreja Católica, ou era um herege mesmo e merecia morrer, né? Estava falando contra a Igreja tinha esse poder, executou esse poder e, portanto, justo, razoável, perfeito. A execução de Giordano Bruno, né? Esses são meio que os extremos. Acho que as duas coisas, esses dois extremos se encontram no fato de que eles consideram essa divisão entre ciência e religião, que é o nosso foco aqui, desfazer, né, principalmente para esse período. Então, Giordano Bruno, dizer que Giordano Bruno era um mártir da ciência, não ajuda muito a compreender o seu tempo histórico, né, e o que ele fez, porque ele não era... A atividade que ele fazia não se descreve muito bem como a de um cientista, e também não é essa ideia de que Giordano Bruno era um mero herege, que ele falava só de religião, morreu por causa do que falava sobre religião, por causa da autoridade religiosa que uma instituição religiosa tinha, e portanto está tudo certinho, também não faz sentido, né? Porque Giordano Bruno falava mais ou menos sobre tudo. Giordano Bruno falava sobre a realidade, que ele apreendia, né? Isso inclui todas as categorias que a gente pode dividir artificialmente em teologia, em filosofia, em ciência, etc. Então a Igreja Católica matou uma figura que sim estava tentando investigar racionalmente e logicamente a natureza. Mas essa investigação tinha todas as peculiaridades, para nós hoje peculiaridades, para o tempo dele coisas para muitas pessoas normais, né? Para as figuras que compartilhavam dos seus pressupostos ali, dos seus filosóficos. Então, essa ideia de que Giordano Bruno era só um herege mesmo e não um cientista também está totalmente... não tem lugar nenhum. A própria pergunta não faz sentido, né? Então, já falamos um pouco sobre isso, né? Então, Giordano Bruno, mais um caso de ciência versus religião, acho que atrapalha mais do que ajuda a fazer essa chavinha, ciência versus religião, né? A expressão do que Giordano Bruno fazia era uma coisa muito singular, que foi perseguido por um tipo e um momento religioso, digamos assim, político, social, muito singular. Dizer que estava, então, toda a ciência de um lado e toda a religião do outro é uma coisa que não faz muito sentido, né? E, finalmente, só reforçar esse ponto, né? Quando a gente tenta compreender o que aconteceu de fato com Giordano Bruno, isso não significa aceitar ou concordar ou absolver ninguém, né? Então, quando eu digo, por exemplo, que das 189 pessoas que morreram executadas em Roma, apenas 2 foram por heresia, né? Aí a pessoa pode falar assim, tá vendo? Praticamente ninguém, né? Não, são 2 pessoas que de fato continuaram tendo sido executadas, né? E várias outras processadas, e de fato a liberdade de pensamento não é absolutamente uma característica que era louvada pela Igreja nem pelo Estado nesse período, né? Compreender isso, trazer esses números, trazer essas complexificações não significa de forma alguma, né, dizer que Giordano Bruno mereceu mesmo, que no tempo dele as pessoas tiveram razão em fazer isso. Não é emitir juízo nenhum, né? É simplesmente tentar entender o que estava de fato acontecendo ali a partir das categorias próprias do passado. Muitas pessoas no tempo de Giordano Bruno consideraram um absurdo ele ter sido queimado e outras consideraram uma maravilha. Então, dentro do próprio tempo histórico deles, os juízos divergiam como divergem até hoje, né? Então, esse exercício de compreensão não significa de forma alguma aceitar, nem rejeitar, nem nada disso. Significa meramente compreender, né? Então, é basicamente isso. A bibliografia sugerida aqui são esses, um artigo do Alberto Martins, de onde eu tirei as tabelas, e também um livro do Alberto Martins que vai desenvolver mais a temática desse artigo, conectando, também falando também sobre Galileu, Kepler e outras figuras nessa relação com a Inquisição, né? Um livro um pouco posterior. Então, em inglês, né, porque eu não encontrei bibliografia em português sobre Giordano Bruno, pelo menos não conheço, né, bibliografia boa assim, sobre Giordano Bruno, não estou dizendo que não tem, eu que realmente não conheço. Outro livro interessante é um livro do Alexandre Koyré, Do Mundo Fechado ao Universo Infinito, que o capítulo 2 é dedicado à infinitude do cosmos e traz ali as reflexões de Giordano Bruno também. E o livro do Paulo Rossi, que já foi destacado aqui, tem um capítulo sobre a pluralidade de mundos e o fim do antropocentrismo, que não traz tanto a figura de Bruno, mas traz esse debate da pluralidade de mundos e pode ser interessante vocês lerem também. Beleza? Quem tiver interesse e quiser se aprofundar, né? Então, é isso. Espero que tenha esclarecido um pouco essa figura histórica que é o Giordano Bruno, ou pelo menos complexificado e tornado ela tão complexa quanto ela é,
né? Não é fácil ler os textos de Giordano Bruno, vocês podem pegar, depois tem vários traduzidos para o português, por exemplo, esse O Infinito, o Universo e os Mundos, tem também o Latina delle Ceneri, que como é que chama? O banquete, ou a ceia, né, de Quarta-feira de Cinzas, que é o livro mais copernicano assim, de Giordano Bruno. Tem vários textos de Giordano Bruno traduzidos para o português, e vocês podem fazer esse exercício de leitura e ver o que vocês acham. Mas é um pensador bem interessante, bem peculiar. Fica o desafio aí também de ler as fontes diretamente, né? Então, mas é isso. A seção de comentários, como sempre, está aberta aí. Podem deixar seus comentários, suas dúvidas, suas sugestões. E muito obrigado pela atenção. Valeu!